Na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa dos Deputados aprovou 2 matérias que significam voltar atrás de decisões tomadas por eles próprios. Mas, pelo menos, voltaram atrás de decisões que desfavoreciam a sociedade ou o contribuinte. A primeira foi a suspensão da taxa de inspeção ambiental veicular, criada por eles no ano passado. E a outra foi a revogação de alguns pontos da lei que foi aprovada por eles no início desse ano e que aumentaria em 2% a alíquota do ICMS sobre produtos supérfluos. Só que eles haviam considerado supérfluos a gasolina e o diesel. Tudo isso caiu hoje pela manhã. A suspensão da polêmica cobrança da taxa de inspeção veicular ambiental no Amazonas foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado. Inclusive, alguns deputados que lá atrás autorizaram a medida, hoje votaram sim pela anulação do serviço previsto no Plano de Controle de Poluição Veicular. A Assembleia foi célere em interromper isso já nesse dia e nós já devemos, inclusive, pensar em como reaver as inspeções já pagas. Foi a votação na sessão desta quarta-feira um projeto de decreto legislativo que barra os efeitos da circular que estabeleceu a exigência da inspeção veicular ambiental e de portarias do Detran Amazonas credenciando empresas para realizar o procedimento. Porém, a lei não foi revogada. Só vamos resolver definitivamente isso revogando esse artigo. Por isso, hoje, estou entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Poder Judiciário pedindo a revogação desse artigo com base na sua inconstitucionalidade. Na semana passada, o Detran estabeleceu a taxa para ser cobrada na renovação anual do licenciamento de veículos pequenos com 3 anos de uso e pesados com 2. Inicialmente custava R$ 133 e depois de muita pressão ficou em R$ 66. E acabou essa meia conversa, agora vamos embora ver se o governador Davi Almeida resolve atender a solicitação do deputado Luiz Castro de mandar uma mensagem para revogar e não apenas para interromper essa cobrança. O projeto aprovado também inclui a anulação da obrigatoriedade de inspeção técnica veicular em veículos de aluguel registrados no Amazonas. Mas o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, já havia mandado revogar essa taxa aqui no estado este mês. Ainda na sessão de hoje da Assembleia Legislativa, foram revogados artigos da lei que aumentou em 2% a alíquota do ICMS para produtos considerados supérfluos. Dos 13 itens da lista que terão aumento a partir de 2018, alguns foram retirados, entre eles os combustíveis. Imaginem que foi criado o adicional de 2% sobre óleo diesel, sobre combustíveis, sobre artigos de beleza. Lá atrás, já alguns deputados, inclusive eu, votamos contra. Revogou em relação a esses itens. Isso é importante porque diminuir a carga tributária no Brasil é muito importante neste momento. Fizemos uma indicação para o governador, ele atendeu também o apelo dos industriais, dos comerciantes, enfim, e apenas manteve alguns itens, como tabaco, jet ski, lanchas, artigos que só pode ter quem, na verdade, possui posse. Professores municipais voltaram a se manifestar por transparência da aplicação de recursos do Fundeb. Um grupo foi recebido na Câmara Municipal de Manaus e eles solicitaram uma CPI para investigar a aplicação do recurso. Os professores se reuniram na sala do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. Eles pedem que uma CPI seja aberta para investigar o destino da aplicação dos 109 milhões de reais de recursos do Fundeb, que a CEMED recebeu do governo federal, e que parte do recurso deveria ser rateado entre os educadores. Para que a Câmara Municipal averigue se os recursos estão sendo aplicados de forma correta. O presidente da casa disse que não existe fato concreto ainda para se abrir essa CPI. Nós não queremos apenas a questão do rateio de 109 milhões, é um dos pleitos. O que nós queremos é que o recurso da educação
esta casa tem um compromisso de abrir uma CPI. O presidente da Câmara explicou que é preciso uma reunião geral entre os professores, Prefeitura e Câmara Municipal para que a situação seja definida. A Câmara vai cumprir seu papel de mediar negociações. CPI, fato concreto. Nós temos no Tribunal de Contas agora, provocado, que vai investigar. Os professores também requerem o posicionamento sobre as acusações e palavras difamatórias, que, segundo eles, foram feitas pela secretária municipal de Educação e pelo chefe da Casa Civil. Centenas de professores se reuniram na frente da Câmara Municipal de Manaus na manhã de hoje. As reivindicações também são de melhores condições de trabalho e qualidade na educação dos alunos. Uma bebê de 5 meses que vinha sendo procurada pela polícia foi encontrada hoje. A mãe biológica da criança, que segundo a polícia é moradora de rua, teria entregue a filha para uma pessoa em troca de uma dose de cachaça. A mulher que estava com a criança nega essa versão. A Polícia Civil estava à procura do bebê desde o último dia 22 de setembro, quando a informação do desaparecimento chegou até a delegacia. Segundo a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, representantes do Conselho Tutelar da Zona Sul a procuraram para comunicar sobre o desaparecimento da criança nas proximidades da Orla da Manaus Moderna, no centro da cidade. Depois de divulgar a foto do bebê, a criança foi encontrada na manhã de hoje, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Segundo essa senhora que compareceu aqui hoje pela manhã, disse que está com essa bebê há aproximadamente 2 meses e que teria pego essa criança subnutrida, que essa criança não tinha condições nenhuma, que vivia jogada pela rua com a mãe, e ela começou a se apegar à criança, mas tentou encontrar essa genitora, essa mãe biológica, para entrar com pedido de guarda, mas não conseguiu mais encontrá-la, e como já tinha um vínculo afetivo, não conseguiu entregar novamente para a mãe, que segundo ela estaria numa situação de sofrimento. Segundo Juliana Turma, a mãe biológica é esta moradora de rua de 35 anos que não pode ser identificada. Ela entregou a criança para a Rosilene na Praça dos Remédios, perto do trabalho dela. A auxiliar de serviços gerais que acolheu o bebê deu o nome a ela de Maria Vitória. Eu encontrei ela com a mãe estava meio embriagada. Então ela estava com hematoma. As pessoas me disseram que ela tinha caído com a nenê. E a nenê estava com hematoma no rosto. Quando eu achei a nenê, realmente ela estava com hematoma no rosto, machucada, com fome. E eu passei a conversar com ela e perguntei dela se ela me daria neném, que eu passaria a cuidar da neném como se fosse minha filha. Sem pensar 2 vezes, ela realmente me entregou a neném. Depois que viu a divulgação da foto da menina na imprensa, imediatamente procurou a delegacia para informar que estava com a criança. A mãe biológica foi indiciada pelo crime de entrega de filho mediante recompensa a terceiros, mas vai responder pelo crime em liberdade. A pequena será encaminhada para um abrigo. Será acolhida essa criança, num lar, num acolhimento, para que fique à disposição do juizado, para que decidir aí o seu destino. A família de Rosilene preparou toda a casa e comprou enxoval para Maria Vitória. Emocionada, a mulher diz que o maior desejo dela é ficar com a menina. Eu não quero que ela volte para a situação que ela se encontrava. Isso eu não quero que jamais aconteça. Isso, sinceramente, no meu coração. Mas eu olho e acredito que ela foi um presente que Deus entregou para a minha vida. E que se eu puder adotar a Maria Vitória para mim, eu quero a Maria Vitória como minha filha. Então, se eu puder conseguir a guarda da Maria Vitória, eu levanto a minha mão para o céu e agradeço a Deus todos os dias, porque ela realmente vai ter uma mãe do lado dela que vai lutar por ela pro resto da vida. É isso que eu espero. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas apreendeu nesta terça-feira 570 quilos de drogas em uma região de mata próximo ao município de Manacapuru. 2 indivíduos foram presos em flagrante e a embarcação utilizada no transporte do material também foi apreendida. A polícia ainda encontrou no local um fuzil calibre 7.62, uma espingarda calibre 12 e um colete balístico.
Profissionais do Amazonas que atuam diretamente em fenômenos e fatores climatológicos da região estão participando de uma capacitação de uma ferramenta do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Fiocruz, que identifica os pontos mais vulneráveis à mudança do clima. A previsão é que até 2070 a temperatura aumente até 5 graus Celsius e que ocorra a diminuição de chuvas aqui na região. A variação do clima é acompanhada através do Sistema de Vulnerabilidade Climática, que gera mapas, tabelas e gráficos sobre os 62 municípios do Amazonas. A ferramenta possibilita o planejamento de ações a médio e longo prazo para reduzir os impactos naturais e ambientais causados pela mudança no clima. Ele permite que a gente, na linguagem do software, suba alguns dados, né? Então alimente o software com dados de saúde, ambientais, demográficos, e o próprio software calcula os índices, né? Porque o nosso intuito do projeto é criar um índice de vulnerabilidade climática municipal. Então o software calcula esse índice e também gera os mapas. O sistema fornece 67 tipos de informações sobre os municípios do Amazonas, que vão de desastres ambientais, saúde pública a socioeconômicas. É um indicador completo que no final ele avalia para aquele município como está um panorama geral, para que o gestor público possa olhar para o seu município e dizer como ele está no presente, como ele pode responder às ações no futuro. Os indicadores apontam que os municípios de Tapauá, Juruá, Santa Isabel do Rio Negro e Atalaia do Norte seriam os mais afetados. Segundo a Fiocruz, as populações residentes nessas cidades sofrem mais dificuldades para lidar com os efeitos adversos do clima. Com as informações que chegam de fácil acesso e de forma mais rápida pelo sistema, vai ser possível planejar melhor as ações a serem tomadas em caso de eventos extremos. Nós vamos trabalhar não só com cheias e secas normais dos nossos rios, mas também com o que a mudança climática faz para que essas cheias e secas sejam mais frequentes. Essa capacitação, ela vai nos habilitar a usar a plataforma, alimentar a plataforma e utilizar os dados da melhor maneira possível. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Tefé, a previsão é de sol com poucas nuvens, com mínima de 26 e a máxima de 34 graus. Em Presidente Figueiredo, o tempo fica encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. A mesma previsão para o município de Manicoré, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. O presidente da FUNAI participou na manhã de hoje da reunião do Parlamento Amazônico aqui em Manaus. Na ocasião, ele reconheceu que a entidade sofre com falta de recursos e de pessoal para atuar na proteção dos indígenas. Na reunião, ainda foi discutido sobre a mineração em áreas indígenas. Nesta semana, um relatório preliminar da Comissão do Senado, criada para investigar um suposto massacre de índios isolados no Vale do Javari, no oeste do Amazonas e envolvendo garimpeiros, apontou problemas que dificultam a proteção de índios na Amazônia. Uma preocupação é com a desativação de bases da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como uma que foi desativada em 2012, exatamente na área onde teria ocorrido esse ano a possível chacina de indígenas conhecidos como flecheiros. Várias entidades ligadas à causa indígena, inclusive do Movimento Global, acusaram o governo federal de omissão. Em Manaus, o atual presidente da FUNAI, o general do Exército Franklin Berg Ribeiro Freitas, alegou falta de recursos e de efetivo do órgão para atuação em favor dos indígenas na região. Nós temos 3 bases de proteção. Teve uma que foi extinta em 2012, mas por falta de recursos de pessoal, né? Assim que nós tivermos recursos de pessoal, nós vamos criar aquela base porque ela é muito importante. Ela dá acesso àquela região e tem que ser observado muitas dragas de garimpo ali na região. Nós estamos com essa dificuldade, mas vai ser uma das nossas prioridades. Mas ele ainda falou sobre as providências que foram tomadas para apurar a denúncia do suposto massacre de índios em isolamento. Nós solicitamos um helicóptero ao comandante do Exército para que a gente pudesse lá fazer uma diligência. Foram feitas
pelos servidores da FUNAI e pelo pessoal da Polícia Federal, nos locais onde comentou-se que houve esse suposto massacre, foi observado que as aldeias estavam intactas e, inclusive, um índio foi visto no local. A Polícia Federal, além disso, encaminhou um grupo de 4 ou 5 agentes, chefiados por um delegado, via fluvial, para chegar ao local. Só que há uma demora de ele chegar ao local e há uma demora de ele retornar do local. O atual presidente da FUNAI participou da 14ª reunião do Parlamento Amazônico, realizada na Assembleia Legislativa do Estado, nesta quarta-feira. Na ocasião, a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da ALEAM apresentou um relatório de grupo de trabalho sobre mineração em terras indígenas, que inclui as principais potencialidades no Amazonas. Nós defendemos uma mineração sustentável como uma alternativa econômica para as populações indígenas. A passagem da rede elétrica do União de Tucuruí, em área da etnia Waimiri-Atuari, na divisa do Amazonas com Roraima, também voltou a ser discutida. A combinação entre forte calor e chuvas intensas desse mês de setembro tem feito a malha viária de Manaus apresentar ainda mais problemas. Esta semana, um carro coletor de lixo foi praticamente engolido pelo asfalto. Mas a reportagem mostra também um exemplo de falta de planejamento. Neste vídeo dá para ver o sufoco que os trabalhadores passaram. O carro coletor de lixo ficou completamente tombado e com as rodas atoladas no asfalto. A rua cedeu bem na hora em que os trabalhadores recolhiam o lixo. Um problema semelhante aconteceu na rua Jarunas, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Um carro de passeio caiu na vala que surgiu no meio da pista. A via ficou interditada e passa por reparos. A obra deve ser concluída ainda hoje. No loteamento Águas Claras, o problema foi no planejamento. A rua foi pavimentada, mas olha só que curioso. O poste de energia elétrica ficou no meio da rua, que acaba de receber asfalto. E o pior, o poste fica bem na esquina, o que traz ainda mais perigo aos motoristas que passam pelo local. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a retirada do poste do meio da rua é de responsabilidade da Eletrobras Amazonas Distribuição e que esse serviço já foi pago. A Eletrobras Amazonas Distribuição disse que a equipe técnica vai retirar os postes do meio da pista amanhã e justifica ainda que a demora para a realização do serviço se deu pela falta de aprovação do orçamento junto à Prefeitura de Manaus. A vazante do Rio Negro tem revelado um problema crônico aqui da capital amazonense, que é o acúmulo de lixo na orla da cidade e que fica exposto quando as águas do rio baixam. Por dia, a prefeitura afirma que coleta 22 toneladas de resíduos dos mais diversos. O cenário que antes era de rio, agora foi tomado pelo lixo. São garrafas PET, de vidro, pneu, vaso sanitário e colchões. Todo esse lixo está assim a céu aberto na orla de Manaus, porta de entrada do transporte fluvial na capital amazonense. O grande problema é que todo esse resíduo é resultado da população que joga tudo no meio ambiente, e o período da vazante do rio revela uma verdadeira sujeira, que passou meses escondida sob as águas. Realmente, esse é o resultado da população que joga os dejetos, né, na rua, em vez de jogar no lixo correto, que aí não evitava essa situação. Hoje está aí, ó, a prefeitura limpa todo dia, mas o povo também joga todo dia o lixo na rua. Quer dizer, aí fica essa situação, né? Fora o cheiro que atrai os urubus que buscam por alimentos, o local também virou um cemitério de embarcações abandonadas. São lanchas e motoaquáticas que foram deixados aqui. Pai, essa lancha aí tá boa, tem 2 anos, 3 anos, 8 meses. É que pertence à vigia, que é do El, essa vigia aí, agora não sei o nome da vigia dele. Então ele só pode entregar essa lancha como me paga, né? Porque tu sabe que serviço nessa beirada aqui é noite e dia, né? É chuva, é sol, cai dentro d'água, puxa poito, então ele não pode entregar essa lancha quando o dono não pagar.
Esse acúmulo de lixo também é frequente na Orla do Amarelinho, no Educandos, Zona Sul. É daqui que a maioria dos resíduos desaguam para o centro. De acordo com a Secretaria de Limpeza Pública, diariamente 22 toneladas de lixo são recolhidas das orlas de Manaus. É um número bastante relevante, 22 toneladas é a média que está sendo retirado, não só com as equipes que estão na Orla do Rio Negro, ali na bacia do São Raimundo e na bacia do Educando, mas dentro dos bairros, aqui no Tancredo Neves, nossas equipes estão trabalhando diariamente, fazendo a desobstrução daquelas bocas de lobo, dentro dos igarapés, fazendo a retirada de todo o lixo. Além das margens dos rios, a prefeitura também faz ações nos igarapés da cidade, como este do bairro Tancredo Neves. E a CEMUSP está indo ao local fazendo a limpeza daqueles igarapés que estão obstruindo as bocas de lobo. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.